Muito bem, estamos aqui fazendo uma atividade nova que é localizar e conversar com os ex-alunos, os mais antigos, os mais próximos, os mais bem colocados no mercado de trabalho, influenciados ou não por mim, de alguma forma, sendo positivo ou negativo. Hoje eu vou estar iniciando essa nova tarefa. Essa tarefa tem uma importância pessoal muito grande, porque é muito animador a gente ver ex-aluno pelas costas. É muito importante ver o ex-aluno pelas costas. Uma das coisas que eu tenho maior prazer é encontrar um ex-aluno com uma titulação maior do que a minha, com uma titulação superior ou muito superior do que a minha. Porque quando eu me apresento profissionalmente como um alfabetizador profissional, quer dizer, eu ensino o início e depois influencio ou atormento ou perturbo com a continuidade. Então, eu queria que um dos meus grandes ex-alunos, carinhosamente tatuado de AZT, pouca gente sabe e a gente não tem que explicar o que é AZT para ninguém, tá? Eu queria que você se apresentasse e depois eu vou te bombardear com algumas bobagens, algumas perguntas, algumas coisas muito legais. Bom, antes de mais nada, obrigado, mestre. É sempre um prazer estar contigo, estar com toda a família aí da crochetagem aí junto com a gente. É, Agradecer mais uma vez aí por estar com você. E eu vou começar antes de me apresentar falando uma frase sua que eu vi recentemente que eu acho espetacular. Você pode gostar de mim ou você pode desgostar de mim, mas quando tu for meu aluno, tu tem que pelo menos sair diferente. Eu acho que isso foi uma frase que me marcou muito e, de fato, né, a partir do momento que eu tive uma proximidade maior com você, fui teu monitor durante um tempo, goste ou não goste, alguma coisa muda, né? Em mim mudou muita coisa positivamente. Bom, eu sou Alexandre Meirelles, conhecido como AZT. Algumas pessoas sabem o motivo ou não. Inclusive, o motivo retornou, e hoje eu estou teoricamente casado com o motivo do apelido. Hoje sou professor da graduação, trabalho em duas universidades aqui no Rio de Janeiro, tenho algumas pós-graduações, sou mestre, fiz meu mestrado, pedi sempre muita orientação, professor Henrique, cara, não aguento mais, vou sair, troço é muito difícil. Henrique aguenta, sustenta, fica pelos cantos, faz o teu lá, sai fora, que uma hora isso vai acabar. E hoje estou fazendo meu doutorado também, e trabalhando aí, tanto em universidade, em pesquisa, e também clinicamente, né? Tem um espaço que eu faço alguns atendimentos. Então, hoje eu posso dizer que eu sou um cara de muita sorte, porque eu estou na pesquisa e também estou na clínica, né? Então, consigo navegar nesses dois mundos hoje aí, graças a Deus. Muito bem. Pesquisa é chato pra chuchu. Pior que... Eu não desestimulo ninguém a ser pesquisador. Todos deverão ter um momento de pesquisa, mas é muito chato, né? Por que que eu digo isso? Porque todas as vezes que eu me envolvi com pesquisa, o peso que eu tive que carregar não foi normal e o desincentivo, porque tudo que você quer pesquisar, alguém botarei, né? Uhum. Então, antes da gente enveredar para a pesquisa, eu gostaria que você relacionasse mais ou menos, não precisa ser muito assim rígido, mais ou menos a época em que você fez curso comigo. A história é longa e eu conto ela com uma frequência enorme, tá? Antes de falar do curso, eu gosto sempre de contar esse evento, que esse evento foi espetacular e eu relatei esse evento ontem. Eu estava um tempo na fisioterapia já, eu tinha começado uma graduação de engenharia de telecomunicações. Aí uma vez eu estava numa aula, aí eu tive aula com um cara chamado Siddhartha, né? Siddhartha é Buda. E ele começou a fazer um cálculo matemático enorme do quadro. Aí quando chegou do meio para o fim do cálculo, ele olhou e falou assim, eu acho que tem alguma coisa errada. Ele apagou tudo de novo e começou de novo. Eu falei, cara, se o cara que é o cara que está dando aula que não está entendendo, tu imagina eu que estou sentado aqui sem entender o que ele não está entendendo. Eu falei, cara, eu acho que eu não estou no lugar certo.
E nessa mesma época apareceu uma galera para convidar a gente para trabalhar e, cara, a minha função era ficar em cima de poste, medindo o pé direito de prédio. Falei, cara, isso não é para mim. Eu sempre fui do esporte, eu sou oriundo do esporte, sempre gostei de atividade física. Então falei, vou procurar alguma faculdade que se encaixe mais comigo. Fiquei aquela, né, dúvida, educação física, fisioterapia, enfim. Comecei a fisioterapia e um dia eu estava num evento de palestras no Hospital não, na R9. Eu estava no evento de palestras na R9, estava vazio no período da tarde. Aí do nada começou a encher, 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 encher. Tinha gente em pé, sentado pelos cantos. Aí um amigo meu estava meio entre dorme e acorda do lado, porque eu estava passando um filme do Almodóvar, uma maluquice que o Petrone botou lá. Aí eu acordei ele, eu falei, Márcio, vem que vai palestrar aí. Aí ele olhou e falou, pô, Henrique, pô, sobrenome é difícil, cara. Aí eu falei, pô, Balgart, Bungart, sei lá. Falei, pô, vou esperar aqui para ver qual é. Aí fiquei sentado, a palestra era diferença entre velho e idoso. Né? Aí me sobe Henrique, né, com um jalequinho branco, barriga meio para fora do jaleco, calça azul e tênis amarelo. Eu falei, cara, o que, que esse maluco vai falar? Pô, mestre, quando você começou a falar, parece que desceu uma luz, assim, bum. Eu falei, cara, dentro da didática de todos os professores que eu tive, esse foi o que eu mais me identifiquei. E eu comecei a te seguir, né? De forma positiva, estando presente nas aulas, estando ouvindo as coisas que você falava. E eu lembro muito disso. As aulas antigamente tinham até 10 e paulada. 11 e 20 às vezes, não era? Tinha um negócio desse. Era Às vezes a ficava noite, a noite era de 7 às 23. às 23. E de manhã era de 7 ao meio-dia. Aí eu lembro que no final da aula, inclusive à noite, quando tu olhava para a porta, tinha umas 5, 6 cabeças do lado de fora. Eu falei, cara, os malucos estão vindo aqui, exemplo, numa quinta-feira à noite, 11 horas da noite, para o cara atender eles. Alguma coisa tem diferente nisso aí. Aí os pacientes iam chegando, aí você ia avaliando rápido, atendendo e pousando diversas técnicas. Eu falei, cara, eu tenho que aprender isso aí. Porque era uma velocidade de raciocínio muito fora da curva, né? Porque você via lá no estágio algumas coisas acontecendo, mas era, pô, não, isso aqui é isso, não, ó, isso aqui é a tua patela alta, não, isso aqui é a tua costela. Eu falei, pô, mas pô, é olho de raio-x, o cara olha e consegue identificar rápido o que a pessoa tem, e a maioria saía muito melhor. Era rápido, papum, papum, papum. E depois, quando eu fui fazendo os cursos, eu vi esse mesmo modelo se repetindo nos cursos. Então, o tempo que eu te acompanhei, né, durante os cursos e as monitorias e tal, sempre no final do dia tinha uma galera para a gente atender. Então, mais importante do que tudo foi essa capacidade de desenvolver um raciocínio rápido, que aconteceu comigo hoje. Eu estava subindo aqui para encontrar você, me pararam no corredor. Ó, Alexandre, pô, a Rose mandou tu ir lá embaixo ver um cara que está com dor na coluna. Eu, falei, eu não sei quem é o cara, nunca vi na vida. Ou seja, a gente vira uma espécie de curandeiro. Né? Não, ó, vai lá que resolve, ó, vai nele lá, ele vai te ajudar a resolver os problemas. E isso eu aprendi com você. Então, a partir do momento que eu comecei a ter essa experiência contigo, eu comecei a te seguir, né, de forma, óbvio, positiva, né? Acabei se tornando seu aluno, depois seu monitor, e hoje a gente tem uma relação aí que vai muito além da docência. E isso começou com essa visão. Cara, é papum, não tem enrolação, não tem viagem, não tem floreio. Se as coisas não são simples, elas são o quê? Muito simples. Muito simples. O Né? povo é que gosta de complicar. O povo complica. E eu não sei se cabe aqui, mas eu vou falar o que eu quiser. E depois eu vou te mandar. Eu tive Uhum. recentemente com um cara brasileiro chamado Ricardo Fujikawa. Ele é médico, ele é quiroprático e ele é gestor de um monte de universidade pela Europa fora. E ele fez uma citação muito importante que acalma a nós. 80% dos pacientes que chegam para nós assim não são bandeira vermelha. Se 80% não são bandeira vermelha, só 20% de risco de alguma coisa dar errado. Então, se a gente sabe manipulação, não, desculpe, apaga. Se a gente sabe anatomia, se a gente sabe biomecânica, principalmente a biomecânica elementar, não a extremamente complicada, a elementar, que é o primeiro passo, depois a gente entra para a complicação. O resto é mole, que a O gente resto é sabe mole. o normal, a gente sabe como funciona, se está discrepante, é só corrigir, né? Aí a gente vai pegar o assunto descomplicado e conduzir para aquilo que a gente mais gosta, que é o miofascial. A gente conduzindo para o miofascial,
a gente vai ter oportunidade de falar exatamente aquilo que a gente deseja. Mas antes disso, como é que você me conheceu? Você já meio que falou, né? Eu sou uma pessoa extremamente acessível, algumas morrem de medo de mim. Eu sou uma pessoa extremamente acessível, é só chegar. Como é que foi que você me conheceu? Eu te conheci de fato nessa palestra, tá, da faculdade, foi quando eu tive o primeiro contato com você. Agora, quando eu conheci tanto o professor Henrique como o Henrique, eu acho que, como professor, de fato, foi na graduação, quando eu comecei a ver que as coisas que você fazia, na verdade, eram para fazer com que a gente ganhasse tempo e não perdesse tempo com algo que não funciona. Então, por exemplo, tem gente que fala, não, faz isso, faz aquilo, faz não sei o quê, dá uma volta ao mundo, você vai chegar no mesmo lugar. Então, você sempre foi um cara que foi um facilitador. Porra, cara, por que tu tá dando, sei lá, em vez de tu pegar ônibus, metrô, táxi e uma carroça, pô, tu pega essa moto ali que ela vai te deixar na esquina, cara. É mais rápido, tu vai chegar no mesmo lugar, só que mais rápido, talvez empoeirado, mas vai chegar mais rápido. Então, você sempre foi um cara que encurtou os caminhos da gente. E o Henrique, como pessoa, eu posso falar que foi um cara que eu conheci através das caridades que eu vi, né? Então, era o cara da oficina que caiu de moto, se arrebentou todo e tu ia lá e atendia de graça. Era o mendigo da esquina que vendia o CD, que arrumou um problema no cotovelo e tu ajudava o cara. Era uma velhinha que não tinha dinheiro para pagar, ela ia lá para a escolinha, a gente dava um jeito. Então, o Henrique, professor, eu conheci na faculdade nos cursos, e o Henrique, hoje, que eu considero um grande amigo, um pai na minha profissão, eu conheci na nossa famosa escolinha lá na Doc Lobo, e principalmente fazendo as caridades, que foi uma coisa que eu aprendi contigo, que é extremamente importante. Se tu pode, ajuda. Fazer caridade é muito importante, levanta muito a gente. Caridade é uma coisa muito importante, eu sempre ensinei a todo mundo. Tem que ter um capítulo, tem que ter uma gaveta, tem que ter um lugarzinho para caridade. Isso é muito legal. Como é que você conheceu, no meio dessa confusão, a crochetagem? A crochetagem eu conheci, posso falar que foi acidentalmente. Por que acidentalmente? Porque na época eu fiquei muito empolgado com o que você fazia em relação à manipulação articular. E um dia eu vi você atendendo uma pessoa sem utilizar a manipulação articular. Nesse dia você usou um gancho, né? Era uma pessoa que eu acho que estava com algum problema de rotação, eu não lembro, era alguma coisa relacionada à rotação, enfim. E tu achou uma cicatriz doida no cara lá. Aí tu apareceu com um gancho, e põe, 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 ficou fazendo as técnicas, o cara, sei lá, tinha uma rotação de assim, 5 graus, saiu com 30. Eu falei, pô, que porra é essa? O cara pega um gancho, né, arrasta ali na cicatriz do cara e o cara quase vira 360 igual um exorcismo. Aí eu te perguntei, eu falei, pô, mestre, o que que é isso? Aí você falou, não, isso aqui é uma técnica de liberação facial, assim, hoje não se fala uma liberação, cada um fala uma coisa, mas que a gente usa para poupar a mão, etc, etc, e a gente ganha uma velocidade durante a nossa prática clínica muito grande, porque é um aparelho que abre aspas, né? É uma técnica que poupa a gente. Né? Aparelho hoje é um trauma, falei errado, porque esses aparelhos que vem aí, Jesus Cristo. Mas é uma ferramenta que faz com que a gente poupe as nossas mãos, fisicamente, isso é importante, e a gente tem um período de vida útil também, dentro da fisioterapia, e, além de tudo, é uma técnica que faz você ganhar tempo e se poupar durante o tratamento. Tá? Então, quando eu vi a primeira vez a crochetagem, eu me apaixonei, acabei fazendo o curso, e Quando tanto é que eu você gostei fez o tanto, curso, quando você fez o cara, curso, o você curso, imaginava que ia ser daquele jeito? não. Existem, assim, tá, né, existem coisas que são um pouco divisoras, né, de água no caminho da vida da pessoa. Quando eu entrei no curso de crochetagem, eu acho que foi 2006, salvo engano, 2006 ou 2007, você vê quanto tempo tem. E a gente vê coisas lá, né, que eu falo assim, sempre que alguém me pergunta e tal, eu falo, cara, são coisas que são fora da caixa. Tá? Então, aquela coisa tradicional que você está acostumado a ver, aqueles protocolos, aquela coisa chata, aquele raciocínio engessado, você não vê ali. Tá? Você vai ver coisas em cima de prática clínica que são diferentes do que você vê no dia a dia. Então, por exemplo, pô, os protocolos de cicatriz, pô, aparelho ortodôntico, drenagem da face, a forma que a gente aborda alguns grupos musculares é muito diferente. Porque
a avaliação durante a formação da crochetagem ela é diferente das outras avaliações. Então, você tem, igual você falou, uma avaliação palpatória, você tem uma avaliação da anatomia, você tem uma avaliação do pensamento biomecânico, que é o que a gente gosta. A conta é importante, mas ninguém fica fazendo conta dentro da biomecânica, pelo menos é a minha opinião. Eu dei aula ontem de alavanca para os caras, o cara tem que entender a alavanca, pô. Se o cara está fazendo exercício com peso mais longe, o que acontece por aí vai. Então, a crochetagem, ela faz você ganhar tempo durante seu atendimento com resultado rápido. Então, eu falei, porra, cara, eu preciso aprender essa ferramenta aí. Né? Porque, se você for parar para pensar, financeiramente também te traz o retorno, porque você tem um atendimento um pouco mais sério e óbvio em algumas condições. Tá? Então, assim, Com, acaba virando um vício positivo. tá, Né? com o que eu te ensinei, você saiu dali confiante para exercer a crochetagem? Legal. Isso é outra Foi coisa importante. suficiente? Foi suficiente? Sim, isso é outro ponto que eu acho crucial, tá? Eu já tenho algumas formações, a maioria eu fiz lá na escolinha, mas tenho muitas formações fora também. Recentemente estou fazendo algumas formações que você tem muita historinha, muito blá blá blá, e na hora da prática você faz uma vez e acabou. Não. No curso de crochetagem não foi assim. Eu falo como aluno e falo como monitor. Tá? Então, sempre tinha alguém pendurado na cabeça da gente. Ó, você está pegando errado no gancho, tem que botar a mão para cá. Ó, você está mexendo muito a mão, mexe o corpo. Ó, tua posição tá errada, muda a tua perna. Ó, se você ficar assim, no final do dia, tua coluna vai estourar, faz pelo outro lado. Né? Então, eu lembro até de mim como monitor que vira e mexe eu pegava em alguém. Eu falava, cara, ó, se tu segurar o cabo mais para cá, o peso do gancho fica melhor distribuído. Aí o cara ficava me olhando. Aí depois passava um tempo, ele vinha, cara, de fato, fica melhor distribuído. Então, além de você lá guiando as aulas, sempre tem uma equipe de monitores em volta que vai pegar pela tua mão, vai mostrar como é que faz, e principalmente a galera que está lá já tem uma vivência com a crochetagem. Então, a gente passa aquilo que a gente vive, né? Não o que a gente acha. Né? Porque às vezes pega uma pessoa, taca lá para dar uma aula, falar qualquer coisa, ela vai repetir o que está no, sei lá, no material didático no YouTube. Lá Hum. não. Lá você soma a experiência do professor Henrique com a experiência dos monitores. Isso é um troço que não tem preço, cara. Tá? Então, É. sim, de fato você sai preparado. Tem, Confiante para exercer, né? tem algum caso que você tenha vontade de contar? Porque a gente sabe que a crochetagem surpreende a gente até hoje. 30 anos fazendo isso, de vez em quando, nossa, que é isso? Tem algum caso que você tenha vontade de contar que tenha te emocionado mais? Cara, eu tenho alguns sensacionais, assim. Eu lembrei de um da escolinha agora, a gente conversando. Você estava enrolado lá embaixo. Aí a professora Isis falou: Olha, poxa, tem como você dar uma olhada lá numa pessoa que está com uma dor ciática e tal, não sei o quê? Eu falei: Tá, tem, óbvio, né? Eu tava com um pouco de medo. Ainda né, recém-formado e tal, você tem algumas inseguranças. Aí quando eu subi e tal, fiz uns testes lá, falei, essa porra é piriforme. Aí peguei o gancho, põe, fiz a técnica lá do piriforme, pá, terminei. Eu falei, levanta aí, caminha. Aí a mulher ficou me olhando desacreditada, sabe? Ela, poxa, muito obrigado, deu um alívio muito bom. Aí, no início, né, você tá começando, você fica naquela, pô, será que ela tá falando isso para me agradar ou será que realmente deu alívio? Isso foi numa sexta. Na outra semana ela apareceu. Eu falei, ei, veio de novo e tal, não sei o quê. Eu vim, mas vim só para revisão, mas eu vim te trazer isso aqui, ó. Ela desceu de Petrópolis para me trazer biscoito, por causa do resultado que ela teve com a crochetagem. Né? Então, essas coisas são espetaculares. E uma me marcou muito, ela foi uma policial, essa eu atendi na clínica escola, ela foi fazer uma cirurgia simples de vesícula, deu um chabu danado, aí teve que abrir ela 200 vezes, cheia de cicatriz, toda estourada, e ela veio reclamando de dor lombar. Né? Então, tudo bem, veio com dor lombar, avaliamos e tal, vimos as complicações da cicatriz. Aí eu peguei um grupo de alunos, né, muito parecido com o que o senhor ensina. Peguei um grupo de alunos e tal, falei, ó, quinta sou eu, terça é você, segunda é você. A gente vai descer o sarrafo aqui nas cicatrizes delas e vamos ver o que vai acontecer. Ela ficou ótima, ficou ótima. Aí eu estava sentado, né, na mesa e tal, ela veio, pô, Alexandre, cara, queria te agradecer, mas eu tenho que te contar uma coisa, cara. Eu falei, tá, o que que houve? Ela falou assim, cara, depois que eu comecei a fazer, né, o trabalho com vocês, né, com a crochetagem e tal, mexendo na cicatriz, mexendo na víscera, eu consegui voltar a almoçar com os meus amigos. Aí eu pensei, isso deve ser problema psiquiátrico. Eu estou tentando achar a correlação da cicatriz com ela voltar a almoçar com os amigos, né? Eu falei brincando com ela. Ela falou assim, não, cara, sabe o que acontecia? Eu tinha vergonha de almoçar com os caras, porque quando eu começava a comer, ou eu tinha refluxo rápido, ou eu começava em crise de soluço.
Aí eu falei, cara, provavelmente as pressões abdominais e torácicas, né, não estavam funcionando bem por causa da cicatriz, estava tudo aderido lá dentro. Quando a gente entrou com esse tratamento da cicatriz, e ela não relatou isso, quando a gente começou a tratar ela, a queixa não era essa. Quando a gente começou a tratar ela, a gente reequilibrou essas pressões abdominais e torácicas, e, óbvio, né, além de ter diminuído a dor da coluna dela, a gente trouxe ela para o social de algo que a gente não tinha ideia. Eu falou, cara, hoje eu consigo comer sem refluxo e sem soluço. Aí ela voltou a marcar o almoço com a galera que ela conhecia. Isso são coisas, se você parar para pensar, isso é impagável. É, Né? Eu, isso é, eu não devolvi ela, né, só por causa da dor, mas eu trouxe um social que ela tinha perdido e que ela não falou, apareceu durante o tratamento. isso é Né? o encosto, você tirou o encosto dela. Saiu pela boca. É. Você tem alguma mensagem que você possa passar para alguém que ainda não conhece a crochetagem? Porque a gente está íntimo da crochetagem, então a gente é íntimo, Sim, acredita. Agora, como é que a gente poderia falar alguma coisa, não sendo eu, para alguém que não conhece a crochetagem? sim. Para alguém que não conhece a crochetagem, o meu recado é o seguinte: é uma das melhores experiências dentro da fisioterapia que você vai ter. Porque você não vai lá para aprender só uma técnica. Você vai aprender fisioterapia de verdade. Você vai revisar anatomia, você vai aprender a avaliar de forma objetiva e você vai sair de lá com ferramentas que vão poder te entregar algo que no dia seguinte você está botando em prática. Eu falo isso de novo, porque vira e mexe eu faço curso que eu saio de lá e falo, como é que é mesmo? Aquele negócio é para quê mesmo? Aí quando eu vejo, já estou com gancho de novo, fazendo as coisas que eu estou acostumado a fazer. E, além disso, você tem uma imersão junto contigo. Né? Você está ali ouvindo histórias, a gente falou que são 30 anos de crochetagem, mas se você for parar para pensar, os anos que você já estudou, os locais que você já viajou, as pessoas que você conheceu, os cursos que você já fez, toda essa experiência tua você entrega ali. Então você não está aprendendo só crochetagem, você está aprendendo uma história de quase aí, sei lá, 70 anos de fisioterapia. Né? Então isso é algo impagável. Eu sou estudioso, eu aprendi isso com o Enéas, eu não sou pesquisador, eu sou estudioso. Esse sábado eu vou estar me envolvendo com física quântica, Ih, né? vai cavar. É, o Pavão já tinha me dado uma cutucada sobre física quântica, e aí quando ele me falou isso, eu voltei no tempo lá do Enéas, o Enéas já falava, mas Uhum. naquele momento não cabia, mas ele já sinalizava. Esse sábado eu vou estar lá. E como você está aqui nessa bagunça aqui, anota aí, fisioterapia objetiva. É o que nós fazemos. Exatamente. Exatamente. Sem rodeio. Pum. Direto Direto ao ao ponto ali. assunto, sem perda de tempo, sem enganação, sem pacote, né? Fisioterapia objetiva. E eu passo para meus alunos muito do que eu aprendi contigo, né? Não é uma questão de ser repetidor ou imitador. Eu acho que a gente pega o que há de melhor das pessoas que estão perto da gente e reproduz isso para os alunos. Né? Então, hoje eu falo com eles, né? Tem gente que fica dando tapinha nas tuas costas, mas está te empurrando para o buraco. Né? Eu aprendi isso com você. Eu venho atrás dos caras e empurro para frente. E às vezes a gente é um pouco incisivo nisso aí, né? Mas tá falando com o cara, meu irmão, porra, o caminho é esse aqui, cara. Tem que saber pelo menos anatomia, biomecânica, fisiologia, o resto e a avaliação. E a coisa vai fluir, cara. Às vezes eles ficam meio chateados porque a gente não floreia muito, mas a gente não tem o que florear, cara. A gente tem que ajudar o cara a ganhar tempo. E você falou uma coisa que é muito importante, né? Eu trago o modelo que eu aprendi com você para mim. Né? E hoje, né, eu continuo pendurado em você, porque você é minha referência, mas hoje já tem alunos pendurados em mim. E a gente vai aprendendo muito com essa molecada também, que depois está vindo atrás da gente e ajudando a gente. Hoje eu estou no meio. É, Né? E eu vejo o quanto isso é prazeroso. e Né? empurrar para frente. É Empurrar isso para aí. frente. Não é ficar pendurado na gente, é empurrar para frente. Porque Sim. indo para frente, a gente vê cada vez mais longe. É isso aí. É isso aí. Você vê o cara sendo PhD na Inglaterra, o outro está lá no Canadá, o outro está fazendo o maior sucesso no Japão. É. Querendo ou não querendo, tem o dedo da gente Tem o lá. Ó. dedo da Eu gente estou lá. lá Tem o no dedo da Japão. gente Se não lá. fosse o meu É. dedo ali, ele não estava É. no Japão. É isso aí, exatamente. Hoje eu vejo alunos meus tendo algum sucesso, né? Inclusive na própria clínica, eu tenho ex-aluno que está hoje lá na clínica escola e eles reproduzem o que eu falava que aprendi com você por mim.
Ou seja, ele ainda continua te reproduzindo, mas através de mim. Ele ainda não teve a É, oportunidade de conhecer. Aí, quando eu falei pendurado, é questão de elo, né? Da gente estar junto ali, tá todo um com mundo o outro, agarrado. né? No sentido positivo ali. Isso não tem preço. E isso é uma coisa que a crochetagem te dá, esse elo entre amigos, né? A gente fica realmente muito amigo, muito íntimo da galera ali quando a gente faz o curso, isso é algo impagável. Começa todo mundo meio acanhado, No depois no início é final tá tudo uma esquisito, é uma confusão, uma confusão danada, todo zona, mundo falando ao mesmo tempo. coisa Isso aí é sumindo, sinal que deu, é coisa, sinal que deu certo, é sinal que deu certo. coisa aparecendo, gente a mais, gente a menos, um caos, mas é uma delícia aquilo. É impagável, é maravilhoso. Muito bem, É vou maravilhoso. agradecer o teu tempo, porque o Vitor já Pô, está eu que aqui agradeço. dizendo que está na hora, tá bom, chega, tá legal. É. Muito obrigado pela atenção e disponibilidade do tempo. Nada, eu que agradeço, né? Espero vê-lo aí mais vezes. Podem contar comigo por que quiser. E sejam bem-vindos ao fantástico mundo da crochetagem. Até de repente, Tchau, mestre. Obrigado. Grande até de beijo. repente. Até.